Bom dia, queridos. Espero que todos estejam bem, desfrutando aí das bênçãos do Senhor e da fé em Cristo. Hoje nós vamos meditar na primeira epístola de Timóteo, que Paulo escreveu ao seu filho na fé, como uma forma de lhe incentivar, de reforçar o ensinamento e aquilo que ele tinha aprendido na carreira cristã. Para isso nós vamos ler a primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, apenas o versículo de número 12, que na minha versão diz assim: Peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Queridos, as cartas de Paulo a Timóteo são excelente fonte de inspiração para uma vida frutuosa diante de Deus. No capítulo de número 6 da primeira carta, vemos Paulo lembrando a Timóteo que vão existir aqueles que, se dizendo crentes, tentarão ensinar doutrina diversa do ensino bíblico, que não se conformarão apenas com as sãs palavras de Jesus Cristo, que não se conformarão com a doutrina que é segundo a piedade, estarão ainda vivendo na soberba, serão soberbos alguns, achando que sabem alguma coisa, mas que não sabem nada, segundo o próprio escritor Paulo, que viaja em temas desconexos da palavra de Deus, e vão existir essas pessoas, existiu no tempo de Paulo, pessoas que deliram em teorias mirabolantes, como se desejassem criar um universo próprio com um Deus à sua moda. Alguns, dizendo Paulo, serão cheios de inveja, de porfias, de injúrias, sempre suspeitando mal. Alguns serão apegados ao dinheiro e aos bens materiais, às vantagens e ao crescimento pessoal, e pela cobiça se desviam da fé. Queridos, nesse cenário descrito por Paulo a Timóteo, podíamos pensar que esse texto é mais um texto que mostra apenas a decadência do homem, mesmo sendo esse homem listado como crente. Mesmo tendo alguns aqui nesse texto de Paulo sendo listados como crentes, como participantes da comunidade cristã, da comunidade que teoricamente seriam dos salvos, daqueles que estão juntos na caminhada, né? Mesmo o texto sacro nos traz, ainda assim, com sutileza, como Paulo vê além do material. Veja bem, mesmo esse cenário sendo caótico, Paulo mostrando como alguns acabam se desviando do centro do evangelho, daquilo que é a essência, né? Que é a piedade, que é a empatia pelo próximo, que é a misericórdia, uma vida baseada pela palavra. Mesmo Paulo reconhecendo que existe esse grupo, que existem pessoas assim, no contexto desse texto, ainda assim nós podemos perceber com sutileza como Paulo vê além do material. Veja bem, temos um cenário difícil aqui narrado por Paulo a Timóteo para incentivar Timóteo. Ele falando: Timóteo, eu sei como a vida é, eu sei que muitas vezes será difícil. Você encontrará pessoas, encontrará pedra de tropeço, mas Paulo tenta mostrar para Timóteo que tudo isso é apenas passageiro, que ele tem que ver além do material, que as coisas que estão à nossa volta também são cercadas por um mundo espiritual, e Paulo tenta mostrar para Timóteo aprender a olhar para o espiritual que existe por trás dessa máscara de materialidade, navegando em um contexto que por si só é caótico, mas sempre com a sua visão fixa no que está depois da turbulência do pecado.
Veja bem, Paulo vem introduzindo um assunto aqui, Timóteo, falando, Timóteo, olha, as coisas não são fáceis, existem pessoas que são invejosas, pessoas que são avarentas, pessoas que injuriam, pessoas que fofocam, mas que por trás disso tudo, e ainda existe um mundo espiritual, e um mundo que precisa ser vivido, explorado e desenvolvido na sua vida. Então, como Paulo quer mostrar para Timóteo, quer ensinar algumas coisas para Timóteo nesse texto, então vejamos alguns pontos que esse texto destaca, que Paulo pretende fixar melhor na mente e no coração de Timóteo. Primeiro, o texto nos fala o seguinte: peleja a boa peleja da fé. Paulo inicia no versículo que nós lemos a sua narrativa a Timóteo. Paulo incentiva Timóteo a trabalhar avidamente por Cristo. Paulo incentiva Timóteo a manter a sua crença, a não desanimar. Paulo incentiva Timóteo a levar a mensagem de salvação, a viver de forma que a sua vida mostre o caminho da salvação, através do que nós chamamos de testemunho, de redenção das almas. Ele mostra a Timóteo que é importante ser pio, ser justo, praticar o bem. Estas coisas testemunham a favor do salvo, favorecem o salvo e diferenciam o salvo, mesmo no meio do grupo ou de um grupo onde todos teoricamente deveriam ser salvos. Ainda assim, Paulo fala: ser pio, ser justo, pratique o bem, faça a obra de Cristo, não deixe de testemunhar de Cristo, não deixe de crer na palavra. E aí sim, você realmente será salvo, se apoderará da salvação, mesmo no meio de um grupo que poderiam todos serem salvos. Mesmo no cenário descrito, Paulo mostra o quão prazeroso e recompensador é fazer o que é certo, é fazer o bem, é praticar a justiça, é praticar a palavra de Deus, é praticar o ensino de Cristo, praticar aquilo que Deus nos deixou através da sua palavra, é exercer os dons do Espírito, é deixar com que o Espírito flua através da vida do crente, como Paulo vem falando a Timóteo. Deixa o Espírito fluir através da sua vida, deixa o Espírito fazer a obra. O mundo material é apenas engano para nós, é um mundo passageiro, não é um mundo real. Mesmo as coisas que nos entristecem, mesmo o comportamento das pessoas, que muitas vezes nós esperávamos um comportamento melhor, Paulo dizendo a Timóteo, mesmo assim, não desanime, não veja isso como algo apenas negativo, não veja isso como o fim do mundo, como o fim de tudo, muito pelo contrário, tragédias, dificuldades, lutas, pragas virão, mas tudo isso é passageiro e não fazem parte do mundo real, que é o mundo celestial, que é o mundo que se encontrará após a morte com a salvação. Paulo mostra a Timóteo, mesmo nesse cenário adverso, que é possível ver a providência divina e o caminho do bem, até mesmo na humanidade. Veja bem, mesmo num grupo, num momento tão difícil como esse que Timóteo vivia, o momento ali dos primeiros anos da igreja, do cristianismo, ali a formação, a fundação da igreja, dos alicerces da igreja sendo lançados. Mesmo assim, naquele momento difícil de perseguição, que o próprio governo perseguia aos que eram tidos como cristãos, como seguidores de Cristo, ainda assim, mesmo nesse cenário, Paulo incentiva que Timóteo veja a providência divina, que ele não olhe apenas para as coisas materiais, não olhe apenas para o que está acontecendo, como se fosse o fim do mundo, que ele veja espiritualmente, que mesmo na dificuldade continue caminhando o caminho do bem, da justiça, da espiritualidade, que ele passe a viver apenas pela fé,
que ele utilize a fé como a principal ferramenta que tem para discernir as coisas da vida, do dia a dia, aquilo que pode alcançar o crente, aquilo que não pode alcançar, mesmo aquilo que alcance o crente e que é desagradável, ainda assim a fé elevará a alma deste aos céus. E nada disso que acontece pode mudar esse caminho que já estava decidido após a conversão de Tiago. Paulo mostra que é possível viver uma vida de esperança, pois quem vigia pelo homem é o próprio Cristo. Quem vigia pela vida do crente, pela vida do salvo, por aquele que vive pelas Escrituras, vive baseado na fé, é o próprio Cristo. É o seu próprio Espírito que habita a vida do Filho de Deus, para que esse sinta incentivo, para que esse continue a jornada, que tenha coragem, que sinta força em todos os momentos, mesmo no momento de dificuldade, de fraqueza, onde tudo parece perdido. Ainda assim, Paulo diz: Timóteo, levante a cabeça, pratique o bem, faça o que é correto, peleje a boa peleja da fé, diz Paulo a Timóteo. Que palavra linda, né? Lute a boa luta da fé. E no final, a vitória é espiritual. Nós precisamos lutar uma luta em que o nosso objetivo seja atingir o espiritual e não o material. O material existe para que, enquanto nesta vida, nós tenhamos os meios necessários de viver com dignidade. Mas o nosso objetivo precisa ser sempre o espiritual. E é esse o incentivo que Paulo está passando aqui a Timóteo. E ele continua, ele fala: apodera-te da vida eterna. Parece que Paulo percebeu que Timóteo poderia ainda não entender definitivamente qual a sua recompensa. E então o estimula, lhe incentiva a entender de uma vez por todas que ele já é participante da vida eterna, para não ter dúvidas, para não se agarrar ao que é material, para não se agarrar a esta vida com unhas e dentes, como se perder essa vida seria o fim de tudo. Não. Perder essa vida para Timóteo era apenas o início da partida para a vida real, a vida eterna. E como se alguém que tenha recebido uma herança enorme, Paulo ali falando a Timóteo, então a gente percebe que é como se alguém tivesse recebido uma herança enorme, da qual virou agora proprietário, mas tem medo de gastar o dinheiro, fica meio na dúvida se é seu mesmo. Então parece que Timóteo ainda era daqueles que, participante da vida eterna, tendo sido salvo por Cristo, ainda tinha certa dúvida, né, de viver definitivamente e completamente apenas pela fé. Então Paulo diz: apodere-se da vida eterna que você já tem. Reconheça que você já tem, erga a cabeça, então viva agora como verdadeiro cidadão dos céus, sem dúvidas, para a qual foste chamado, diz Paulo. Então, apodera-te da vida eterna para a qual você foi chamado. Olha que privilégio. Tantas pessoas no mundo, e Timóteo cruzou o caminho de Paulo e teve a grande oportunidade, né, de ouvir a mensagem de salvação através de Paulo. E Paulo continua: você foi chamado, agora você faz parte, agora você é de Cristo, agora você é cidadão do céu. Seja feliz mesmo na luta, tenha paz mesmo na tormenta. É a mensagem que Paulo passa, que incentiva a Timóteo: entregue a sua alma inteiramente a Deus. Pois a vida material, pois pelo que é material, pouco se pode fazer. Mas pela vida espiritual, nós podemos trabalhar sim, para ser ricos, ricos espiritualmente, das bênçãos do Senhor e dos galardões que o Senhor tem reservado aos seus filhos. Paulo vem incentivando a Timóteo, então mostrando para Timóteo qual é a verdadeira vida, né? A vida real, aquela que todos encontrarão, os salvos em Cristo, todos encontrarão. E ele continua: já sei que você tem feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
Paulo quer dizer que Paulo tem vivido uma vida digna diante das pessoas. Paulo relembra Timóteo que até diante dos homens ele já provou ser de Deus. Viveu uma vida digna, sem repreensões, que Timóteo tem boa fama. Vive pela fé e entende agora a sua posição. É o que Paulo quer que ele faça. Que ele agora sabe que é filho de Deus, que é cidadão do céu, que é participante da vida espiritual. Então ele incentiva, vive, Timóteo, pela fé, entende a sua posição, apodere-se da salvação, tire as dúvidas da sua mente, tire as dúvidas do seu coração, viva plenamente, viva a plenitude da vida, com a alegria e a felicidade de saber que você é de Cristo, que tudo o mais em volta é passageiro, e que a sua vida é de Cristo e que você viverá no céu ao lado do Senhor. Por fim, então, Paulo esforça-se a mostrar para Timóteo, digo, que esta vida é apenas uma fumaça diante dos nossos olhos e que por um pouco mais de tempo o Espírito Santo soprará esta fumaça que confunde os nossos olhos e então veremos a majestade celestial e sentiremos o calor do mundo real ao lado do Todo-Poderoso. Esse é o incentivo que Paulo passa a Timóteo e que é uma palavra maravilhosa e inspiradora para as nossas vidas também. As palavras de Paulo nas cartas a Timóteo têm esse poder de nos mostrar a beleza através da qual nós precisamos ver que é a vida espiritual, que é a vida celestial. Não apenas nos preocuparmos só com o que é material, com o que é deste mundo. Este mundo ficará, nós passaremos, mas o nosso trabalho, a mensagem de salvação através da nossa vida, a nossa peleja, o resultado dela tem que ficar. Nós temos que fazer novas gerações de crentes, de pessoas salvas, de pessoas que conhecem a Cristo. E assim a obra do Senhor continuar firmemente, como Paulo quer que ela continue através de Timóteo e depois de Timóteo através dos filhos na fé do próprio Timóteo. Assim também nós façamos, firme a nossa fé e pelejemos muito bem a nossa peleja, através da fé, da confiança no Senhor e principalmente, ou somente, através dos ensinos da palavra do Senhor. Essa é a melhor fonte, é a maior fonte de todas. Não precisamos procurar em muitos outros lugares incentivo, acalento espiritual. A palavra de Deus é suficiente para nos mostrar tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos e que nós aprendamos. Que Ele mesmo nos abençoe e abençoe a vida de cada um. Amém.